Pessoal, vamos resumir aqui as modificações gastrointestinais mais importantes. Então, para facilitar a sua memorização, a gente vai setorizá-las, porque aí isso vai facilitar com que você as memorize. Então, vamos pensar juntos aqui primeiro o que acontece a nível lá do estômago. É importante ter em mente que as pacientes grávidas, elas têm uma diminuição da incidência de úlcera. E por que isso acontece? Isso acontece porque elas têm uma diminuição da secreção gástrica. Então, essa é uma informação relevante para você levar de bagagem teórica para a prova. Agora, é importante mencionar aqui que as grávidas, elas ficam expostas à pirose, à hérnia de hiato, e a gente tem explicações para que isso aconteça. O que acontece provavelmente resultado de uma ação da progesterona e de um peptídeo? A gente tem uma diminuição do esvaziamento gástrico. Essa diminuição do esvaziamento gástrico, associada a um relaxamento do esfíncter esofágico inferior, a um aumento da pressão intraabdominal, que é resultado desse aumento do volume uterino, promove o quê? Um deslocamento e uma compressão gástrica. Então, entendam vocês que essas alterações acabam por o quê? Por aumentar a chance da paciente desenvolver a pirose e, em alguns casos, evoluir com hérnia de hiato. E a gente chama atenção aqui que essas manifestações, elas são provavelmente resultado da progesterona e de um peptídeo. Mas isso não está ainda muito bem esclarecido na literatura. E para finalizar, pensando de uma forma mais ampla em termos de sintomas e em modificação gastrointestinal, a gente tem que lembrar de náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos que a gente discutiu quando a gente falou na aula de diagnóstico de gravidez, que são sintomas de presunção que a paciente pode apresentar. E que, na maioria das vezes, são atribuídos ao aumento do HCG que acontece na gravidez. Mas a gente não sabe detalhar por que eles acontecem perfeitamente. Aventa-se que seja esse aumento do HCG o responsável por isso. Então, pensando então, estômago, esôfago, essas são as alterações que você teria que memorizar. Outra coisa que é importante a gente mencionar é o que acontece a nível de trânsito intestinal. Então, o trânsito intestinal, ele diminui. Ele diminui e a gente sabe que o útero em crescimento, ele também promove uma compressão do intestino. E há em todo esse processo um aumento da reabsorção líquida. Parece que essas alterações em relação à diminuição do trânsito, esse aumento da reabsorção líquida, também são resultados da ação da progesterona e de um peptídeo. Mas isso ainda também não foi absurdamente esclarecido na literatura. E o que isso acontece? Se eu tenho uma diminuição do trânsito, se eu tenho um aumento da reabsorção líquida, se eu tenho essa compressão do intestino por esse aumento uterino, é comum a grávida mencionar a constipação. E essa constipação também é resultado dessas alterações da progesterona e da própria progesterona em si. E associada ao quê? Aquilo que a gente sabe em termos de aumento de pressão abdominal, de aumento de pressão venosa, muitas grávidas evoluem na gravidez com hemorroidas. Algumas das vezes, as grávidas que já têm hemorroidas, piora o quadro. E aquelas que não têm, passam a ter por conta dessas modificações que acontecem. Então, tudo é resultado aí desse aumento da pressão venosa, dessa constipação que acontece por essa diminuição do trânsito, provavelmente efeito de progesterona e de peptídeo. Beleza? E para fechar, o que acontece em termos de fígado? É importante aqui que você memorize isso. Saber que acontece uma alteração na histologia. E a gente sabe o que acontece? Uma diminuição na concentração de albumina, uma diminuição na concentração de globulina, e essa alteração na relação albumina-globulina, porque eu tenho uma diminuição das duas. A gente tem um aumento da fosfatase alcalina, que chega a dobrar, em alguns casos, e um aumento da saturação do colesterol. Então, pensando, isso acontece em termos de fígado, mas obviamente vai ter repercussão na vesícula biliar. Chamando a atenção que provavelmente a progesterona está mais uma vez envolvida aqui. Fazendo o quê? Uma diminuição do trânsito na vesícula e uma diminuição da contração. Esses fatores associados ao aumento da saturação de colesterol resultam no quê? Um aumento da lama biliar e na chamada litíase biliar.
Então, veja que se você conseguir memorizar a sequência de alterações que acontece, você rapidamente vai conseguir entender quais são as repercussões clínicas gastrointestinais. Então, essas são as mais importantes e a que você deverá preferencialmente memorizar para fins de prova.